Ok, então, como o Marcos disse, né, a gente encerra hoje essa série de mensagens, né, essa série de conversa acerca do impacto do Evangelho e as dimensões da vida. E um dos nossos objetivos aqui é também apresentar um pouco da ideia que a gente tem quanto ministério com os homens, né, esse ministério que visa ser um ambiente onde nós homens, nos pastoreemos mutuamente. E a nossa ideia é que a gente, ao longo dessa caminhada, continue, porque é algo que já vem acontecendo de outras formas e com outras ferramentas há algum tempo na Emba Viva, que a gente continue a trabalhar essas três dimensões, né? O evangelho impactando o corpo, impactando a mente, a alma, né? Impactando o espírito. Então essa é a nossa ideia, né? E a gente, obviamente, é um conteúdo que dá para a gente conversar por tantos e tantos encontros, mas aqui pelo menos a gente consegue ter um lampejo, um en passant da profundidade desse tema e dessas dimensões e como elas são importantes na nossa construção de vida na caminhada com Jesus e como o Evangelho perpassa todas elas, né? Como o Evangelho impacta todas essas dimensões. E hoje a gente vai conversar acerca do Evangelho e o Espírito, o Evangelho e o Espírito, né? Então a gente já viu sobre o corpo, sobre a mente, né, ou a alma, e hoje a gente vai conversar acerca do Evangelho e o Espírito. E se você, bom, você já deve ter percebido que do Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala muito acerca do Espírito, né? Tanto quanto fala do Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, como nós conhecemos, quanto fala também de seres espirituais, né, que também povoam a nossa existência, a nossa realidade, quanto, e esse é o nosso tema aqui, fala do espírito do homem, né? Israel falou e trouxe um texto na nossa conversa passada acerca Gênesis 2:7, quando fala da criação do homem, e Deus soprou, né? E foi até bacana a ênfase que o Israel deu, né? No homem o fôlego de vida, o seu espírito. E se você for ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a todo instante, por mais de 700 vezes, tanto somado o Antigo e o Novo Testamento, essa expressão espírito do homem vai aparecer de muitas formas, né? Porém com um único significado, e a ideia a gente é aprofundar o nosso olhar aqui. O que a Bíblia entende por espírito, o homem como um ser também espiritual e como o Evangelho impacta essa parte humana. E quando nós trabalhamos esses três temas, a gente não quer de nenhuma forma dividir o ser humano, né? Mas entender que o ser humano é um ser integral, como bem disse o Israel, o espírito sem o corpo é um fantasma, né? E o corpo sem o espírito é um defunto, né? Então essas partes estão bem integradas e o ser humano ele é essa composição trina, o que é muito bacana porque nos aproxima com o elemento da Trindade, né? O mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a gente tem, em certo sentido, esse mesmo movimento na constituição do ser humano, o corpo, mente ou alma e o espírito, que constitui um único ser indivisível, e cada um desses elementos, né, tem a sua função dentro do ser humano, dentro do ser vivo. Então a ideia aqui é a gente conversar acerca do espírito, né, e do impacto do evangelho no espírito do homem. Bom, o que é espírito? E é o primeiro ponto que a gente vai conversar. No Antigo Testamento, a palavra destinada ao espírito é a palavra ruá, que quer dizer sopro, ou vento, ou hálito. Você tem outras palavras também que se destinam ao espírito, né? Mas essa é a palavra que mais aparece, tanto para o espírito do homem quanto para o Espírito Santo. É a mesma palavra que aparece no Antigo Testamento também, ruá.
que tem essa perspectiva do sopro, do vento, né? Essa ideia que é atrelada tanto ao Espírito de Deus quanto ao espírito humano. E como, por exemplo, eu destaquei aqui de muitos textos que a gente poderia destacar no Antigo Testamento, o Salmo 32:2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Né? Ou seja, não há culpa, não há dolo ali no espírito do homem. Nos Salmos você tem diversas referências ao espírito do homem, assim como outros textos também do Antigo Testamento. Então essa é uma ideia muito comum no Antigo Testamento, se referir ao ser humano como um ser que tem um espírito, que tem um corpo, que tem uma matéria, que tem um campo das emoções, da alma, da mente, da psique, né? E também que tem um espírito, que é essa parte imaterial que você não consegue pegar, mas é tão real quanto o corpo que é material. No Novo Testamento, nós temos uma outra atribuição, né, com o mesmo sentido e significado, que é a palavra pneuma, que também tem essa ideia de ar, de fôlego, de vento, de sopro, né, e quer dizer espírito. Quando Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a palavra aqui espírito é pneuma e é a palavra que também vai ser a correspondente do ruá do Antigo Testamento no Novo Testamento, apontando que, e aqui fica claro, né, na perspectiva de Paulo, que o ser humano ele tem essa constituição do corpo, da alma e do espírito. Então você tem diversos textos, como eu disse, são mais de 700 versículos que vão apontar, tanto no Antigo e Novo Testamento, acerca do espírito humano. Né? E o que é, qual é o significado do espírito que nós podemos abraçar aqui na nossa conversa hoje? O espírito ele é apresentado na Bíblia como esse princípio vital pelo qual o corpo é animado. O poder pelo qual o ser humano nutre desejos mais profundos e transcendentes. Então, o espírito é esse princípio vital da vida. O princípio vital da vida não está no corpo, na matéria, embora seja muito importante. O princípio vital da vida, na perspectiva bíblica, não está no campo das emoções, da mente, da alma, da psique, embora também seja de grande importância. Mas o princípio vital da vida do ser humano está contida no espírito. No espírito humano. E a gente sabe disso até popularmente, né? Quando a gente diz que o sujeito está abatido de espírito, né? Essa expressão que a gente usa, né? A gente percebe que ele está sem essa força vital para viver, né? Alguma coisa o atingiu profundamente, passou o seu corpo, passou o campo das suas emoções e foi diretamente no seu espírito, né? Então a Bíblia trabalha com esse conceito como o espírito sendo o princípio vital da existência humana, né? Algo de grande importância que dá significado e sentido tanto para a alma quanto para o corpo, né? Isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o espírito é responsável por esse desejo que nós sentimos, que o ser humano sente, que é um desejo mais profundo. O corpo tem os desejos naturais do corpo, a fome, a satisfação dos prazeres, sejam quais eles forem. A mente, a alma, tem as suas necessidades, né, e os seus desejos, né, como a sanidade, a lucidez, a harmonia entre as emoções, os pensamentos, enfim, são os desejos da psique, e o espírito também
possui os seus desejos e as suas necessidades, que são desejos mais profundos, porque são desejos de transcendência. É esse desejo no ser humano, independente do momento da história, independente de onde ele está, de olhar para essa existência e perceber que existe algo mais e desejar ter um contato e uma conexão com esse algo mais, com essa força maior. É daí que vêm as construções e as explicações religiosas, místicas, né, acerca do mundo, em todo lugar do mundo, em todo momento da história. Vem desse desejo do ser humano de saber que existe algo maior, que existe, que essa vida ela não foi feita apenas para essa dimensão, que existe uma outra realidade que nós precisamos transcender. Esse desejo vem do espírito, né? A Bíblia nos sinaliza como um desejo, uma necessidade do espírito. Então é um desejo mais aprofundado por ser o espírito esse princípio vital da existência. Qual é a função do espírito a partir da perspectiva bíblica, né? Como é que a gente pode compreender de forma prática a atuação do espírito? A gente sabe qual é a função do corpo, qual é a função da mente, a gente conhece as suas atuações, mas nem sempre a gente se dá conta das atuações do espírito, né? Ou qual a função do espírito. Eu listei algumas aqui a partir de alguns textos bíblicos, né? Primeiro, o espírito é quem nos dá a consciência. E a consciência aqui não é consciência como a consciência advinda da mente, né? Aqui a gente poderia trabalhar também a ideia de discernimento, né? Uma palavra mais comum no nosso meio religioso. O Espírito é quem nos dá consciência de quem nós somos, de quem fomos criados, por quem nós fomos criados, de onde nós viemos, qual é o nosso propósito da existência. Então, essa consciência mais profunda de uma identidade transcendente, de uma identidade divina, de uma identidade que está conectada com Deus e que, se não for assim, promove confusão na nossa existência, na nossa forma de existir. Você tem Romanos 8,16, por exemplo, onde nós somos informados por Paulo. Aliás, é um capítulo bacana de se ler, porque vai explicar muito da ação de Deus no nosso espírito, né? E Paulo diz, o próprio Espírito de Deus, né, Espírito Santo, testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando nós somos encontrados por Jesus e nos encontramos por Ele, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, testemunha ao nosso espírito quem nós somos, produzindo em nós uma consciência de existência, uma consciência profunda, uma consciência de quem de fato somos. Então, essa consciência de quem nós somos em Deus e que modela a nossa existência, ela vem do Espírito. E se nós fomos e somos encontrados por Jesus, ela vai produzir em nós uma consciência de discípulos de Cristo. Se não, nós vamos ter um sério problema de consciência. Aliás, se você olhar para o mundo caído, você vai ver que o problema central do mundo caído é uma questão de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. As pessoas não sabem por que elas estão aqui. As pessoas não sabem por que elas foram, elas existem. Elas não sabem o propósito. É uma questão de consciência. E isso é fruto de um espírito morto. E a gente vai ver isso mais para frente. Porque é o espírito que produz consciência em nós. Logo, se o nosso espírito não nasce, continua em estado de morte, a nossa consciência é uma consciência morta. Ela vai ser fruto da construção cultural, da identidade que os nossos pais passaram para a gente, do que a gente vê, do que a gente abraça, etc. e tal. E vai ser tudo nesse campo de queda, nesse campo de morte. Porém, quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito quem nós somos, produz em nós uma nova consciência. Paulo diz em 1 Coríntios 2,11, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? E aqui é interessante que quando ele continua esse texto, ele diz,
ele está fazendo uma comparação. Ele diz, olha, é o espírito quem sonda, é o espírito do homem quem sonda e quem guarda as informações acerca de quem o homem é, de quem o ser humano é. Essas informações centrais, profundas, não estão na mente, na memória, não estão no corpo, elas estão no espírito. É o espírito quem conhece o interior do ser humano, as intenções, os desejos mais escondidos, os medos, as angústias. E ele está fazendo uma comparação para dizer, da mesma forma Deus. Ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, da mesma forma que o Espírito Santo sonda as profundezas do ser de Deus, o Espírito do homem sonda as profundezas da mente, das emoções do corpo humano. Então, o Espírito é apresentado na Bíblia como esse poder vital que produz a consciência do homem, que produz a nossa verdadeira identidade, né? Ou que produz em nós uma identidade que nós vamos imprimir para toda a nossa existência. Ela vem do Espírito. E se o Espírito está morto, vai ser uma identidade, uma consciência morta. Agora, se o Espírito está vivo em Cristo, vai ser uma identidade, uma consciência de vida. Uma outra função que nós também percebemos do Espírito nas Escrituras é que o Espírito produz em nós uma percepção, um entendimento da realidade. E essa percepção não é uma percepção superficial, mas é uma percepção mais aprofundada de outra realidade que nós chamamos de realidade espiritual, que também está inserida nessa nossa realidade material, nessa realidade física visível. É como nós cremos a partir de Jesus Cristo, a partir do Evangelho, que nós não estamos sozinhos no universo. Nós cremos em Deus, nós sabemos que existe Deus, nós sabemos que existem anjos, nós sabemos que existem anjos caídos. Essa realidade, ela é fruto de uma percepção gerada pelo nosso espírito. E quando o nosso espírito está vivo, atuando em Cristo, a partir do poder de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, nós conseguimos perceber de forma clara, a partir das Escrituras, essa interface dessas esferas. Né? A gente sabe que o mundo não se resume a uma questão material. A gente sabe que existe a ressurreição, a gente sabe que existem outros seres operando entre nós. Nós sabemos de toda essa realidade. Então, essa percepção é fruto do Espírito. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 2:13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aqui, o contexto, eles tinham conseguido uma porta aberta para a pregação do Evangelho, mas o espírito de Paulo, né, estava inquieto. Uma percepção que gerou uma inquietação. A gente vê também essa expressão em Jesus Cristo. Seu espírito ficou perturbado, percebendo realidades mais profundas do que as realidades aparentes. 1 Coríntios 2:11. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E aqui Paulo vai, inclusive, chamar a atenção da igreja dizendo, olha, vocês ainda estão na carne, vocês não conseguem discernir coisas espirituais. Paulo é um exemplo interessante disso, porque era alguém que lia a Bíblia, mas não enxergava, não tinha percepção. O Saulo, né? Era um cego. Perseguia o Cristo em nome de Deus, porque o seu espírito estava morto, até que ele teve um encontro com Cristo e literalmente os seus olhos foram abertos.
escamas caíram dos seus olhos. Esse é o relato da conversão de Saulo, e ele passou a perceber as coisas que estavam por trás dessa perspectiva aparente. Então, o Espírito, ele também promove em nós essa percepção. E se nós estamos mortos nos nossos pecados, como nós vamos ver, essa percepção ela é distorcida, ela é enganosa. Agora, se o nosso espírito revive em Cristo Jesus, nós conseguimos perceber as coisas como devemos perceber a partir das Escrituras. O Espírito também, ele é responsável pela comunhão. É por meio do Espírito que nós temos comunhão com Deus. E essa comunhão, obviamente, essa percepção, essa consciência, parte do Espírito e perpassa todas as outras dimensões da vida. A psique, o corpo, numa via de mão dupla. Mas é o Espírito ali, a partir do Espírito, que nós temos a comunhão. Ele é o que promove esse movimento de comunhão com Deus. É por isso que nós temos um desejo de transcendência e de sempre elencar uma força superior, mesmo que seja nós mesmos, né? Então, quando o nosso espírito está morto, a gente sai tentando ter comunhão com tudo e com qualquer outra coisa, né? Com um pedaço de madeira, né? Com um pedaço de pedra, com uma força cósmica. Mas quando o nosso espírito está vivo, nós de fato temos comunhão com Deus. Paulo diz em Romanos 8:10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça realizada em Cristo Jesus, que vivifica o nosso espírito num corpo que está morto, e aqui a referência de Paulo é que os efeitos do pecado produz a morte no nosso corpo, a degenerescência do corpo, ou seja, o nosso corpo, embora o nosso espírito esteja vivo por causa do sacrifício de Jesus, o nosso corpo ainda está numa condição de data de validade. É o que Paulo fala em Coríntios capítulo 15, que nós aguardamos que o corruptível seja revestido daquilo que é incorruptível. Mas Cristo estando em nós, o nosso espírito está vivo. E como o outro texto que eu li de Romanos, o Espírito de Deus comunica, testifica, testemunha ao nosso espírito que nós fomos regenerados, que nós nascemos de novo. 1 Coríntios 6:17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, se torna um, tem comunhão. E aqui nesse contexto, é um contexto muito profundo, porque Paulo está falando de relações entre homens e mulheres, de relações sexuais. E Paulo está falando, vocês não sabem que o homem que se deita com uma prostituta se torna uma só carne com a prostituta? Da mesma forma, aquele homem que se une ao Senhor se torna um espírito com ele, ou seja, tem comunhão profunda com o Senhor. Então a gente vai percebendo na Bíblia que o espírito, essa força vital que existe no ser humano, é quem produz em nós consciência de quem nós somos e da nossa existência e de como somos chamados a viver. É quem produz em nós percepção das realidades, tanto materiais quanto imateriais, da realidade física quanto a realidade espiritual. É quem produz em nós a comunhão com o Pai. É quem produz em nós a comunhão com a Trindade. E, obviamente, a comunhão com o próximo, enfim, né, todo esse aspecto da comunhão. Então, o espírito no ser humano tem essa função. Assim como o corpo tem a sua função, assim como a mente, a psique, a alma tem a sua função, o espírito tem essa função. E essas funções, elas perpassam todas as dimensões da vida humana. Inclusive ditando, inclusive orientando. Por isso que nós dizemos que a ação de Deus no homem não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque não é o corpo que dita o espírito. Não é a mente que dita o espírito. É o espírito
que dá o tom para a mente e para o corpo. Se fosse o contrário, as correntes moralistas, positivistas, elas estariam todas certas, né? A corrente moralista se firme aí no caminho da ascese, recuse todos os prazeres da vida, que você vai domesticar o seu espírito. Mas não dá certo. O caminho do positivismo mantenha pensamentos positivos. Repita na frente do espelho: eu sou, eu posso, eu consigo, eu sou o cara, vai dar certo, vai vir, que isso vai vir, mas não dá certo. O espírito permanece morto. É de dentro. Porque é o espírito quem produz essas funções e essas ações no ser humano e afeta todas as dimensões, de tal forma que você pode ter um corpo saudável e uma mente lúcida, mas se o seu espírito está morto, você vai estar vagando perdido, porque a sua consciência existencial estará prejudicada. A sua percepção de mundo estará prejudicada. E a sua comunhão com Deus e com a humanidade e com o próximo estará prejudicada. Então você vê que o espírito é um ponto essencial. O espírito humano é um ponto essencial no desenvolvimento das outras dimensões. Bom, só que esse era o propósito, esse é o propósito, né? O espírito dado ao homem que o faz ser vivente. Mas só que vem a queda. E o que a queda faz? Antes da gente falar dos efeitos do evangelho, a gente precisa relembrar dos efeitos da queda, né? Bom, a queda, ela afeta tudo, e inclusive essas funções do espírito. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos neles, entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Paulo está descrevendo aqui o sujeito antes do encontro com Cristo. Ele está morto. É o que a gente fala. Se o sujeito não foi encontrado por Jesus, não se encontrou com ele, ele está morto. E a gente tem dificuldade de entender um pouco esse texto porque a gente está vivo, né? A gente não está morto, está todo mundo vivo. A gente fala, mas como é que o cara está morto se ele está vivo? Ele tá lá com as faculdades todas funcionando bem. Paulo está falando aqui de uma morte espiritual. O espírito do sujeito está morto. E o que significa, aqui na lógica de Paulo, ter o espírito morto? O espírito morto, na lógica de Paulo, é um espírito que é alimentado pelo príncipe do poder do ar, pelos principados e pelas potestades, que é a forma como Paulo usava na sua linguagem para descrever o inferno, a ação do diabo. Então, o que Paulo está ensinando para a gente é que, sem Deus, quando nós nos rebelamos, quando a humanidade se rebelou com Deus, o espírito morreu. O corpo continuou vivo, em estado de degenerescência, vai passar pela morte. A mente, a alma também, num estado, está vivo, está funcionando, mas também com os seus bugs, né? Mas o espírito está morto. E o que significa que o espírito está morto? Significa que o espírito está escravizado pelo inferno. A gente tem também dificuldade de compreender esse texto, porque às vezes a gente olha para o cara e fala, o cara ele não é salvo, mas ele é bom, ele paga todas as contas em dia, né? É um sujeito legal, é aquela história do cara que começa a namorar uma pessoa que não é crente, ou da menina que começa a namorar um cara que não é crente, fala, não, mas ele é legal, ele é bacana, ele é um cara que leva a avó na academia, ele é um sujeito que não tem nenhum erro, assim, moralmente, eticamente incorruptível. Mas só falta ser crente. Na lógica de Paulo, falta tudo. Sabe por quê? Porque o espírito desse cara, o espírito dessa mulher, é um espírito que está bebendo diretamente do inferno. É um espírito que está escravo do diabo. Ele pode até ser
um cara moralmente correto, fazer o bem. Só que a gente precisa lembrar que a fé cristã não se resume a uma questão moralista. Não é fazer o bem. A fé cristã não é fazer o bem. A fé cristã é nascer de novo. É a conversa de Nicodemos com Jesus. Um mestre da lei chega, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, você tem que nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O seu espírito precisa nascer de novo, porque enquanto o seu espírito não nascer de novo, você vai estar sendo alimentado, você estará seguindo a presente ordem deste mundo, o príncipe do ar, os dominadores, que agora atuam naqueles que vivem na desobediência. Ou seja, a consciência desse sujeito que não foi encontrado por Jesus, a percepção desse sujeito que não foi encontrado por Jesus e a comunhão desse sujeito que não foi encontrado por Jesus, ela está dominada pelo império das trevas. É o que Paulo fala em Colossenses. Vocês foram transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nascer de novo é o nosso espírito revivendo, saindo desse domínio infernal e entrando agora por um outro tipo de domínio. Então a queda aprisionou o nosso espírito num estado de morte, e esse estado de morte é uma escravidão no nosso espírito. E aí, obviamente, em tudo o resto, né, das dimensões humanas, no inferno e nas ações infernais. Isso corrompeu a consciência do espírito. Romanos 1, 20 a 21. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração, o espírito insensato deles obscureceu-se. Então, agora, com o espírito morto, nós não conseguimos, esse texto é legal porque fala que a criação revela os atributos invisíveis de Deus. Justiça, amor, todos esses atributos invisíveis de Deus, santidade, são possíveis de ver na criação. E esse texto revela que o homem está num estado de morte, seu espírito morto, não consegue produzir uma consciência. Então ele vê essas coisas, mas ele não consegue glorificar a Deus. Um problema na consciência. Ele vê essa realidade, mas ele não consegue glorificar a Deus. E aí ele faz ídolos. Essa é a continuação do texto, ele elege ele mesmo como Deus. Mas ele sabe, ele conhece, ele percebe, ele vê. É aquela experiência que a gente tem quando a gente está diante, sei lá, de uma cena maravilhosa, uma paisagem, um pôr do sol, um céu estrelado, uma lua incrível, e a gente diz, meu, como isso aqui veio parar aqui? Não é possível. Deus é maravilhoso. Cara, olha isso aqui. Não tem explicação. Então é mais ou menos essa lógica aqui do texto. Os homens, todos os homens, eles têm esse impacto. Eles têm essa percepção, mas a consciência não é renovada e não produz uma glorificação a Deus, porque o espírito está morto, está sendo dominado pelo inferno, pelas lógicas infernais. Então a consciência é deturpada. Ou seja, o espírito que está ali naquele que não nasceu de novo, ele vai produzir uma consciência que não vai gerar glórias a Deus. O sujeito pode até ser bom moralmente, pode até ser ético, mas no fim ele não vai glorificar a Deus. Ele não vai reconhecer a Deus como Senhor. E esse é o ponto, né? A queda também atrapalhou a percepção do espírito, né? O texto de Gênesis, que o Riscado até citou, então, depois que eles comeram do fruto, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Olha, a percepção deles já mudou logo com a queda. Juntaram folhas de figueira
para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. A queda já, de pronto, e é isso que Moisés está mostrando para nós, alterou a percepção do homem da sua relação com Deus, da sua relação consigo e da sua relação com o próximo. Então, a percepção produzida pelo Espírito, agora no estado de queda, é uma percepção, como o Luiz disse, pautada na insegurança. Daí vem os sentimentos de culpa, o sentimento de medo, as sensações de barganha, enfim. Porque a queda afetou profundamente o espírito. E na comunhão, Romanos 3, 10 a 12, como está escrito, Paulo citando Salmos, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, pecado, a queda, levou o espírito à morte, de tal forma que nenhum ser humano, por iniciativa própria, busca a Deus. Por isso que a gente trabalha, e Paulo vai dizer em Efésios, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação ela é startada em Deus, porque o nosso espírito está morto. Se o nosso espírito está morto, uma das ações do espírito é produzir comunhão, ele não vai produzir comunhão com Deus, vai tentar ofuscar essa comunhão ou tapar essa comunhão, saciar essa comunhão com outras forças de transcendência que não passam de construção humana, riqueza, sexo, ídolos, religiões, você mesmo, né? Enfim, construções humanas que vão tentar saciar essa sede do espírito de comunhão e não vão dar em nada. E porque o homem não consegue buscar a Deus, se Deus não startar isso no ser humano, o espírito não vai adiante, porque está, de fato, num estado de morte, numa prisão no império das trevas, como Paulo nos ensina. Então, a queda afeta todo ser humano em todas as suas dimensões, no corpo, na alma, na psique, nas emoções e também no espírito, deturpando essas funções do espírito, na sua consciência, na sua percepção e na sua comunhão. Mas vem o Evangelho, a boa notícia, que Deus em Jesus Cristo está reconciliando todas as coisas. E o que o Evangelho promove em nós e promove no nosso espírito? Ele reaviva o nosso espírito, tira o nosso espírito de um estado de morte e conduz o nosso espírito. Eu tô aqui ainda, calma aí. Que sumiu tudo aqui. A salvação em Cristo Jesus. Tá dando para ver aí certinho? Ok. A salvação em Cristo Jesus reaviva o nosso espírito. Então, Deus desperta no nosso espírito interesse e isso vai afetando as outras dimensões da vida, a nossa mente, o nosso corpo, e de repente a gente é encontrado ou se encontra com a palavra de Deus e nascemos de novo, entendemos o Evangelho, o nosso espírito agora está vivo, renasce, não está mais em estado de morte, não está mais dominado pelos principados e pelas potestades, por aqueles que são do império infernal, do império da morte, mas agora está no reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, tomado e selado com o Espírito Santo de Deus, ou seja, o nosso espírito não apenas está vivo, como agora recebe um upgrade, que agora nós estamos com o Espírito de Deus em nós, habitando em nós, fazendo morada em nós e entre nós, ou seja, levando o nosso espírito numa potência ainda maior, e a partir disso,
toda a nossa existência, por isso a nossa insistência aqui em falar que o evangelho impacta tudo, todas as dimensões da vida, porque agora o nosso espírito está vivo. Todo mundo já deve ter ouvido uma experiência assim de alguém, ou até mesmo você já passou por isso, de um cara que estava aí perdido, vivia a sua vida, não queria saber nada com Deus, estava com seu espírito morto, de repente veio uma coisa no seu coração. Tem uma coisa me incomodando. As pessoas geralmente falam assim, eu não sei o que que é. Ou seja, Deus despertando o espírito daquela pessoa. Oh, vem aqui, tá vendo? Essas coisas não estão te satisfazendo, você está em estado de morte. Só que a pessoa não sabe decifrar isso. E aquilo sobe para a mente, para as emoções, ele vai ficando inquieto, ele vai ficando ansioso, isso afeta o corpo dele, direciona o corpo dele para um abençoado, para um cara que é discípulo de Jesus, para uma igreja, para um pequeno grupo, para uma praça, para um culto de evangelismo. E aí ele ouve o evangelho. Ele diz, achei, entendi, minha alma estava inquieta, era isso. E ele nasce de novo. Ou seja, Deus começa a despertar o espírito morto, isso vai afetando todas as dimensões, e quando esse cara menos espera, ele está diante da palavra, ele está ajoelhado dizendo, Jesus Cristo de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu rendo a minha vida a ti. Quando isso acontece, ele nasce de novo, o Espírito de Deus vem e confirma com o Espírito dele que ele é um escolhido de Deus, que ele nasceu de novo, que Deus o amou antes da fundação do mundo, que Deus iniciou essa boa obra e vai completar, é fiel para completar essa obra nele, e que ele está agora com o Espírito vivo, isso sela esse novo nascimento. Ele agora tem as suas ações do Espírito, consciência, percepção e comunhão funcionando agora do jeito que deveria funcionar, com um upgrade que é agora orientada e norteada pelo Espírito Santo, produzindo nele, se ele permitir, o fruto do Espírito. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus. Onde é que acontece esse selo? No Espírito, como nós vimos Paulo falando em Romanos. O Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós estamos em comunhão, como Paulo fala em Coríntios 6, quem está com Deus agora tem comunhão, é um só com o Espírito de Deus. Foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós experimentamos no novo nascimento algo que nem mesmo Adão experimentou, mas tinha a possibilidade de experimentar se comesse do fruto da vida, que seria o seu espírito tomado pelo Espírito Santo, que foi a rejeição da humanidade no primeiro casal. Não escolheu a árvore da vida, escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, então o espírito morreu. Mas vem Cristo, por isso Cristo diz que o primeiro Adão era ser vivente, mas Cristo, ele, o segundo, é espírito vivificante. Vem e reaviva o nosso espírito, e não só reaviva o nosso espírito, libertando do império das trevas, como nos concede o Espírito Santo de Deus, dando um upgrade no nosso espírito. Meu amigo, se a gente entende isso e a dimensão da profundidade disso aqui, a gente deslancha na vida com Deus. Deus em Jesus Cristo não apenas reaviva o nosso espírito, mas sela o nosso espírito com o Espírito do Pai. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, da mesma forma que antes nós éramos conduzidos pelos demônios, que é isso que Paulo fala em Efésios 2, pelo inferno, e não conseguíamos ver Deus, não conseguíamos glorificar a Deus, agora nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, que habita em nós, que sela com o nosso espírito, que chancela que nós nascemos de novo, produzindo em nós a possibilidade de vivermos uma nova realidade espiritual. Por isso que Paulo ficava bravo quando os caras não estavam na carne, como ele fala em Coríntios. Fala, vocês estão na carne, eu queria falar sobre assuntos mais profundos com vocês, mas vocês não estão entendendo. Será que vocês não percebem o que vocês ganharam em Cristo Jesus?
E essa união do nosso espírito, esse reviver do nosso espírito com essa união com o Espírito Santo em nós, atinge a nossa mente, atinge o nosso corpo. Porque aí acontece uma questão, o nosso espírito agora está vivo. Ou como Jesus disse aos seus discípulos, vigiem, orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. O espírito agora está vivo. Agora deu o upgrade. O Espírito Santo está atuando em nós a partir de nós. E isso afeta a mente e isso afeta o corpo. E nós precisamos deixar que o Espírito e que a palavra de Deus afete todas as dimensões do ser humano, para que a gente consiga desfrutar de maior forma dessa potencialidade, dessa potência que tem agora no nosso espírito, que nos dá uma consciência existencial profunda de quem somos, de onde viemos e o que somos chamados para fazer, que nos dá uma percepção profunda. Nós conseguimos agora perceber as coisas como nós não percebíamos antes, que nos dá agora uma comunhão profunda. Porém, se a nossa psique, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo não acompanha isso, acaba sendo um obstáculo para o desenvolvimento do espírito. É o que acontece aqui nesse texto e Jesus fala com os discípulos. Jesus está prestes a ser preso, ele chama os seus discípulos para orar, eles estão em um ambiente de profunda tristeza, como nos relata Lucas. Jesus está num ambiente que ele percebe, o seu espírito percebe uma profunda angústia. E Jesus está orando. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ou seja, o corpo dos discípulos, a mente dos discípulos não acompanhava a ação do Espírito. E olha que eles eram pescadores. Olha que eles eram pescadores no primeiro século. Estavam acostumados a dormir pouco. Estavam acostumados a atravessar a madrugada. Estavam acostumados a rotinas pesadas. Mas ali, eles estavam entrando num campo que era um campo não das demandas materiais. E o corpo e a mente deles não acompanhavam. É o que acontece com a gente muitas vezes. O espírito vai querer sempre nos conduzir a uma profundidade maior com Deus de comunhão. Agora, se a gente não deixa isso afetar a nossa mente e o nosso corpo, a gente não consegue acompanhar. Jesus vivia de tal forma que o seu corpo e a sua mente estavam sujeitas ao Espírito. É por isso que a gente jejua. A gente jejua não é para barganhar com Deus. A gente jejua para submeter o corpo e a mente ao Espírito, para dizer que quem manda é o Espírito. Para dizer ao nosso corpo que ele precisa se fortalecer. Para dizer à nossa mente que ela precisa se aquietar e que os dois precisam se submeter ao Espírito. E aquilo que o Espírito Santo está promovendo em nós. Jesus era alguém que tinha o corpo e a mente preparado. Por isso que Jesus, quando orava pouco, orava 7 horas. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus saiu para orar, mas teve que ser interrompido. Ele orou pouquinho aquele tempo, orou umas 7 horas só, madrugada dentro. Por isso que Jesus conseguia um jejum de 40 dias. Você jejuar um dia, ok. 2 dias, 3 dias, você já começa a ter alucinação. Na nossa realidade aqui. Uma semana, você já está com raiva, você já quer matar todo mundo. 40 dias. Aqui a gente lê a Bíblia, essa história, a gente lê um negócio meio romântico, né? 40 dias sem comer. 40 dias sendo tentado pelo diabo. Meu amigo, que corpo é esse que Jesus tinha? Que mente é essa que Jesus tinha? Que acompanhava o seu espírito? É que a gente tem uma noção de um Jesus europeu que fazia a unha, que fazia a cutícula, né? Jesus, meu amigo, ele era de uma resistência corporal. O cara era carpinteiro, acostumado na adolescência a levar tronco. O seu corpo, a sua mente, conseguia acompanhar aquilo que o espírito, agora renovado,
o conduzir, acompanhar. Se a gente não trabalha as outras dimensões, o Espírito acorda a gente para orar, a gente está com sono. Agora eu vou orar amanhã, aí a gente esquece. A gente vai participar da vigília, por isso que as nossas vigílias duram 10 minutos, 20 minutos, 1 hora no máximo, né? A gente não aguenta. Nosso corpo não está preparado para isso, a nossa mente não está preparada para isso, mas o Espírito está querendo nos conduzir para dimensões cada vez mais profundas. É por isso que às vezes a gente encontra irmãos que têm anos de caminhar, e aqui eu já encerro, na fé cristã, e que não desenvolvem. Você fala, meu irmão, você já está 40 anos nessa caminhada e não desenvolve na vida de oração. É porque o espírito está pronto, mas ele não permite que isso afete todas as dimensões da vida. Por essa razão que nós somos chamados a orarmos, a lermos a Bíblia, a estarmos em comunhão, a jejuarmos, a servirmos, que são práticas que alimentam o espírito. Passam pelo nosso corpo, assim como o corpo precisa ser alimentado, a mente precisa ser alimentada, o espírito também precisa ser alimentado, e as práticas espirituais alimentam o nosso espírito. E a gente precisa sempre lembrar que as virtudes da fé, elas não estão guardadas na memória, mas elas estão guardadas no espírito. Se o espírito não for alimentado, se o espírito não se expandir e não ter predominância sobre a mente, sobre o corpo, as virtudes da fé não aparecem e não florescem. Nós vamos ser como os irmãos de Coríntios, que foram encontrados por Jesus, mas eram irmãos carnais. Estavam ainda pensando em questões da carne. Então, nós somos chamados a usarmos o nosso corpo para a glória de Deus, usarmos a nossa mente para a glória de Deus, graças a um espírito que nasceu de novo, que agora teve um upgrade com o Espírito Santo, e aí nós temos um desafio, que é um motor de Ferrari num corpo de Fusquinha, né? Então a gente tem que fazer o corpo do Fusquinha correr, e é isso que Paulo fala em Coríntios 15, que ele anseia quando esse corpo corruptível for revestido do corpo da ressurreição. E aí vai ser o motor de Ferrari com o corpo de Ferrari. Mas até lá a gente tem que tirar o máximo dessa mente, da nossa psique, do nosso corpo, porque o Espírito agora, revestido do Espírito de Deus, quer nos levar a realidades e a experiências profundas.